Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 37 que caiu na prova de matemática para professor da educação básica nível superior 2023, tipo 2, Rosa, do estado de Minas Gerais. E o tema abordado é geometria plana. Dentro do tema geometria plana nós vamos abordar a equação geral e reduzida da circunferência, estudo da reta e distância entre dois pontos. Geometria plana, esse tema é bacana. Olha quantas habilidades cobraram nessa questão. Questão muito interessante. Geralmente esse tema é trabalhado no terceiro ano do ensino médio, né? E a proposta é a seguinte: considere a reta x mais y menos 5 igual a zero e a circunferência de equação x quadrado mais y quadrado menos 4x mais 2y igual a zero. Se R é o raio da circunferência e D a distância do centro da circunferência reta, é correto afirmar qual dessas afirmações. Então, a você que fez a prova, se ficou alguma dúvida, né? Certamente você estudou bastante, certamente não deve ter ficado muitas dúvidas. Mas se houver alguma dúvida, eu vou resolver aqui o passo a passo com bastante detalhes, né? E aqui tem várias habilidades, além daquelas que eu mencionei lá nos tópicos. A primeira delas é você pegar essa equação da circunferência, que é a equação geral, e transformar em equação reduzida para assim você determinar as coordenadas do centro dessa circunferência, que é o ponto do qual você vai achar a distância até essa reta. É um caminho bem longo. Então, como que eu faço para transformar essa equação geral em uma equação reduzida? Eu volto no nono ano e recordo a questão do trinômio quadrado perfeito. São três termos. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 4x e eu preciso colocar um terceiro termo de forma que isso forme um trinômio quadrado perfeito. O que é um trinômio quadrado perfeito? É uma equação que veio da área de um quadrado. E aí, para que seja um trinômio quadrado perfeito, o termo central tem que ser o dobro da raiz dos outros dois. Então vou colocar aqui 4. Porque quando eu coloco a raiz de 4, vira 2. Eu dobro, vira 4. E a raiz de x2 é a x que está aqui. Até porque, para fatorar, eu tenho que fazer isso. Aplicar a raiz, aplicar a radiciação no primeiro termo e aplicar a radiciação no último termo. Veja que o termo central é o dobro da raiz dos outros dois. Se eu dobrar, x vira 2x vezes 2 vira 4. E aí você olha aqui o sinal do central para pôr aqui o sinal separando os termos. E isso tem que estar elevado ao quadrado. Por isso que eu disse que isso veio da área de um quadrado que teria lados medindo x menos 2. Beleza? Entendido? Então vamos partir para frente. Nós precisamos também achar o trinômio quadrado perfeito envolvendo y. Y quadrado mais 2y e eu preciso achar um terceiro termo, que a raiz dele vezes a raiz do primeiro dobrada deu o termo central que é 2y. Então é 1, porque a raiz de 1 é 1 mesmo, quando você dobra vira 2, vezes raiz de y2 que é y. E eu preciso fazer isso porque eu tenho que extrair a raiz aqui do primeiro e do último. Raiz de y2 é y, raiz de 1 é 1 mesmo. Olha o sinal do central, coloca aqui. Veja que o termo central sempre tem que ser o dobro da raiz dos outros dois. Né? Isso a gente vê lá no nono ano, no oitavo ano do ensino fundamental. E eu coloquei de propósito em vermelho o 4 e 1. Eu não tinha esses números na equação da circunferência. Eu tirei eles de algum lugar e fiquei devendo. Por isso que eu coloquei em vermelho. E quem deve tem que pagar. Então vou pagar colocando do outro lado da equação 5. Assim dá equilíbrio. Eu posso colocar 5 de um lado e 5 do outro, que a gangorra mantém seu equilíbrio. Porque a equação é uma gangorrinha que está em equilíbrio. Se não estiver em equilíbrio, vira inequação. Então aqui eu tenho o 5 posterior à igualdade. E a equação da circunferência ela é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então com isso eu consigo descobrir quem é o centro. O centro em relação ao eixo x, ele é 2 positivo, porque tem um menos na fórmula que pelo aquele menos do 2 vira mais. O y do centro, ele é 1 negativo, porque tem um menos na fórmula, pelo mais que está lá na equação, vira menos.
E raio ao quadrado tem que dar 5. Raio ao quadrado tem que dar 5. Então, radiciação anula potenciação. Raio sem ser ao quadrado é raiz de 5. Raiz de um lado e de outro. Aqui, radiciação matou potenciação. Desse lado, não. Então, o raio é raiz de 5. Agora, eu já posso desenhar a minha circunferência aqui, porque eu já tenho um ponto do centro da circunferência e já tenho um raio. O eixo y aqui. E o nosso centro tem coordenadas 2 e menos 1. 2 na abscissa, no x, e desce até a altura menos 1, na ordenada, no y. Esse é o nosso centro. E aí é só desenhar a circunferência, lembrando que o raio é raiz de 5. Então, vou até traçar um raio aqui e dizer que ele é raiz de 5. Esse é o ponto de centro. Agora, vamos à segunda parte do problema, que é analisar aqui a reta. Como que ela se comporta. E tem uma forma simples da gente saber isso, que é igualando o x e o y a zero, um de cada vez. Então, quando o x for zero, você imagina essa equação com o x substituído por zero. Não sobrou nada aqui, não sobrou ninguém. Então, ficou y menos 5 igual a zero, né? Se eu isolar o y, ele fica igual a 5, que troca de lado, troca de sinal. Então, vou colocar aqui o valor do y no eixo y. O mesmo agora eu faço com o outro ponto. Eu substituo y por zero, aí vai ficar x menos 5 igual a zero, porque o y zerou. Passando o 5 para depois da igualdade, x igual a 5. Então, vou lá no eixo x e marco o 5. E a bonitona da retinha, que representa essa função do primeiro grau em azul, está aqui. Eu já poderia agora vir aqui e marcar a letra D, porque aqui D, se você observar, ele é maior que o raio, ele passou bastante do raio. Então, eu já poderia marcar a letra D, mas eu vou provar para você que é verdade, né? Então, a fórmula que me permite calcular a distância entre um ponto e uma reta é dada por D igual ao módulo de A, x do centro, mais BY do centro, mais C, sobre raiz de A2 mais B2. Uma formulazinha bastante extravagante. Mas, na verdade, você que estava fazendo a prova aí, o concurso, já ao olhar o gráfico saberia, né? D é igual a é o valor do A na equação aqui da reta, que é 1, B vale 1 e C vale menos 5. Então, fica 1 vezes o x do centro, que é 2, mais B, que também vale 1, vezes o y do centro, que vale aqui menos 1, mais C, que é menos 5, sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. O A é 1 ao quadrado, o B é 1 ao quadrado. 1 vezes 2 é 2, né? 1 vezes menos 1 é menos 1. Mais vezes menos aqui é menos. Resumindo aqui, ó, dá menos 4, porque 2 menos 1 é 1, menos 5 menos 4, sobre raiz de 2. Isso é igual a 4 sobre raiz de 2, porque módulo, você sempre tem o final positivo, final feliz. Então, no caso aqui, tirando o módulo, ele fica positivo, porque módulo é medida, distância, e jamais você vai expressar uma distância negativa, né? E aqui é comum a gente racionalizar o denominador, tirar essa raiz do denominador também, conteúdo do nono ano. Raiz vezes raiz, soma raiz, fica o 2. Ou seria a raiz de 4, que dá 2. 4 raiz de 2, simplificando, 4 por 2 dá 2. 2 raiz de 2. Provando que 2 raiz de 2 é maior do que raiz de 5, que é o raio. Porque 2 raiz de 2 é 2 vezes aproximadamente 1,4, e raiz de 5 é aproximadamente 2,2, porque 2 vezes 2 dá 4, então um pouco mais de 2. Agora aqui, 2 vezes 1,4 é 2,8, que com certeza é maior que 2,2. Então, com certeza, a alternativa correta é a letra D. D de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Então, te desejo sucesso aí, desejo que você tenha feito um bom resultado aí na prova e que seja um professor que ame o que faz. A educação é a chave do desenvolvimento de qualquer nação, pode ter certeza disso. A gente precisa tentar sempre, e é por isso que eu gosto muito da música Tente Outra Vez, do grande Raul Seixas. Vou deixar rolando para você aí no final um pedacinho. Eu fiz um clipezinho dessa música por acreditar muito na letra dela, acho fantástica, espero que você goste.